Oi, gente. Estamos aqui com mais um Na Mira de Anne. Dessa vez não é a sequência de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Manaus. Nós estamos aqui com o senador Omar Aziz, que eu costumo brincar e de chamar de senador da vida, né, por causa da CPI, da pandemia e tudo. Mas antes de deixar o senador dar uma boa tarde para os nossos seguidores, eu vou, como sempre faço, é um ritual aqui com a Aninha, ela ler a biografia. A biografia teve que ser enxuta, assim, mas enxuta, né, bem apertadinha, porque a biografia do senador é gigantesca, né? Mas se eu não falar, né, tá, senador, alguma coisa que o senhor acha importante, ele vai me corrigir, não tem problema nenhum aqui. Aos 65 anos, Omar José Abdel Aziz é senador da República, reeleito pelo estado do Amazonas. Em Manaus, foi aluno da escola pública, participou do movimento estudantil na juventude e formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Amazonas. Em 1992, foi eleito vereador em Manaus como o mais votado do pleito e, em seguida, eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus. Isso eu nem sabia, que ele foi presidente do Poder Legislativo Municipal. Em 1994, Omar Aziz foi eleito deputado estadual, também sendo o mais votado. 2 anos depois, foi eleito vice-prefeito de Manaus. Neste período, acumulou também o cargo de secretário municipal de obras. Em 2000, reelegeu-se vice-prefeito. Em 2002, foi eleito vice-governador do Amazonas e reeleito 4 anos depois. Assumiu o governo do estado em 31 de março de 2010 e foi reeleito no fim do mesmo ano. Em 2014, foi eleito senador pelo Amazonas pela primeira vez, com aproximadamente 930 mil votos, cargo que foi reeleito em 2022. No Senado, foi presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, líder do PSD. Ainda é? Não, é o Otto. É o Otto. Ah, tá. E presidente da CPI da pandemia, que todos nós acompanhamos, né? Atualmente é o coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, foi relator do projeto do arcabouço fiscal e é o presidente da Comissão de Fiscalização, Transparência, Controle e Defesa do Consumidor. Eu esqueci alguma coisa, senador? Fui secretário de Segurança Pública também. Ah, é, isso eu lembro, eu era repórter. Fui também presidente da Comissão de Segurança Pública, primeiro presidente da Comissão de Segurança Pública, porque não tinha no Senado a Comissão de Segurança Pública e nós criamos essa comissão e eu fui o primeiro presidente dessa comissão também. Depois é até bom a gente falar sobre isso, né? Porque estamos vivendo um tempo de uma crise que a gente aqui no radar tem se assustado, né? Às vezes são 3, 4, até 5 mortes por dia e cada uma mais violenta que a outra. E a gente, às vezes, deixa de fazer matéria porque o nosso carro-chefe não é isso, todo mundo sabe disso, que o radar, quando nasceu o blog comigo em 2013, o carro-chefe sempre foi política. Mas a gente tem coberto até como forma de cobrar o poder público pelo que está acontecendo no estado do Amazonas. É muito difícil. O interior está tomado pela droga, a gente sabe disso. Em Coari eu vi há uns anos atrás, não sei como é que está agora, mas eu vi criança de 12 anos viciada em crack. É muito difícil o que a gente está passando, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta não poderia ser outra, logicamente, né, gente, sobre reforma tributária. E eu confesso que apesar de ter trabalhado em editoria de economia, foi uma das... Eu passei por tudo, passei por polícia, por cidade, por economia. É difícil até para mim entender, muitas vezes, essa questão fiscal da Zona Franca de Manaus. Mas eu tenho certeza que o senhor conseguirá dizer para a gente o que aconteceria com a Zona Franca de Manaus se a reforma ficasse do jeito que foi aprovada na Câmara Federal. As leis complementares, se ficar do jeito, ela perde competitividade, não tem dúvida. Tanto a indústria como o comércio. Eu vou explicar. Nós tínhamos antigamente o ICMS, né? Tem outros também vertentes que é importante saber sobre a questão da arrecadação do Estado, que perde, que tem que ser criado um fundo para repor essa perda, que são detalhes que você vai ter. Mas vamos especificar aqui, porque realmente, mesmo que você esteja no dia a dia trabalhando, é muita peculiaridade. Sim. Essa questão. A legislação tributária do Estado do Amazonas é diferenciada do resto do Brasil. Nós temos o ICMS hoje,
que tem produtos como TV, que é 55% de desoneração, tem produtos que é 70%, tem produtos que é 90,25% e tem produtos que é 100% de desoneração. Não paga nada. Sim. Só paga as contribuições. O EA, o fundo de FMPS, FTI e um fundo social que tem. Não paga, isso aí, por exemplo, concentrado, não paga ICMS. Sim. Mas paga essas contribuições que sustenta o EA e tal. Mas sem essas indústrias não tem fundo. Sim. Tá certo? Não tem contrapartida, que eu diria. Não há Até o EA também. Não, a partir do momento que uma empresa que, por exemplo, ela todo mês paga aqui para você anunciar, se ela fechar, ela não vai pagar mais. Então, como é que você vai querer que uma empresa de bem de informática que contribui para o EA hoje, se ela perder a competitividade, ela vai embora. Então, não vai ter mais essa contrapartida. Então, a contrapartida é uma coisa que é depois do investimento e depois do faturamento. Vamos aqui à questão CBS, IBS e IVA. Bem, o CBS é as contribuições, PIS/COFINS, Sim. que foi retirado do comércio do Amazonas. Não está nessa lei complementar que nós vamos tentar agora, e nós temos que, não é tentar não, nós temos que voltar à desoneração do PIS/COFINS, porque ele é interno. Com isso, os produtos que são vendidos para o consumidor, principalmente do interior, vai ficar muito mais caro. Né? Você vai ter aí uma oneração desses produtos. Então foi terrível que foi aprovado lá. Não tem nada bom. Vamos ser sinceros, nada bom. Até porque o IBS, antigamente nós teríamos 100% dos 55% de desoneração. É difícil explicar para quem não conhece direito e é normal. Eu também não sou um especialista, mas procuro aprender aquilo para poder ajudar, senão eu não vou ajudar. Se eu não tiver argumento para convencer. Então, dos 55% de desoneração, você leva tudo isso para outro estado, quando você vende um produto da Zona Franca. O que agora a lei complementar colocou? 2/3. 2/3 de 55, não é 100% mais. 2/3 de 75, 2/3 de 90,25 e 2/3 de 100% de desoneração. Que aí são bens de informática, que é uma competitividade muito grande, porque o Brasil todo produz. Você está me entendendo? Aqui nós temos um polo, por exemplo, que é um polo que nós somos o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo, para você ter uma ideia. Nós só perdemos para a China. Nossa. E isso graças a, quando eu era governador, que eu consegui que a presidenta Dilma, na época, ela onerasse a importação de motores. Porque estavam produzindo tudo em Santa Catarina. Eles traziam todos os equipamentos e só montavam em Santa Catarina e vendia. Agora não. Você tem aqui uma indústria de termoplástico forte, porque ela tinha ido quase para a bancarrota, não foi por causa dessa minha ação como governador. Não sei se você lembra, com certeza. Sim. Mas muita gente que está nos ouvindo agora nem lembra disso. A televisão não era plana. Ela tinha aquela caixa atrás. Aquela caixa é termoplástico. Sim. Correto? Que era produzido para você fazer a TV e outros produtos. Depois com a TV plana, não se usa mais termoplástico. Aqui não tem mais nada de termoplástico. Correto? Exatamente. Você tem uma tem coisa... aquela cabine... aquela cabine enorme que tinha atrás. Hoje não tem mais a TV. E o ar-condicionado, que você pode pegar, inclusive tem até um selo, esse ar-condicionado nosso, que é a questão ambiental. Sim. Você está me entendendo? É o famoso gás ecológico, né? Isso. Então, aí todo dia tem um sobressalto em relação a isso. O último foi sobre os polímeros, que é 0,3%. Aí a Braskem queria colocar 3% para tirar daqui da gente. E eu era o presidente da CPI da Braskem, fui para cima deles, aí eles recuaram com medo do que eu pudesse fazer na CPI. Então, aí o presidente Alckmin foi muito... compreendeu as nossas argumentações e nós conseguimos resolver esse polo que é muito importante. É uma guerra muito terrível, hoje né? É o terceiro polo, tá certo? Depois do polo de eletroeletrônico, polo de duas rodas e polo de informática, hoje o terceiro polo é a produção de ar-condicionado. Tanto é que é o segundo maior produtor de ar-condicionado do mundo é Manaus, a Zona Franca de Manaus. Mas eu estou fugindo um pouco das perguntas que você fez. Então,
O CBS, que são contribuições, sempre tiraram. Então o comércio de Manaus não vai ter mais a desoneração do PIS/COFINS. Isso está na Constituição. Até a Procuradoria-Geral Nacional, a PGFN, Procuradoria-Geral Fazendária Nacional, já foi aconselhada pela Receita Federal a não recorrer. Porque isso está na Constituição, está no artigo 288. Não é uma garantia constitucional. E eles ficavam ali nessa briga. E nós já conseguimos isso pacificar judicialmente. Hoje o comércio tem essa desoneração do PIS/COFINS, não paga PIS/COFINS. Né? Que são, quando o cara não paga, você tem que ver qual é a desoneração fiscal e financeira. Por exemplo, quando você fala em financeira, é porque o empresário que produz recebe o dinheiro de volta. Ele paga, mas recebe de volta. Que é o caso da produção de bens de informática fora da Zona Franca de Manaus. Por quê? A Organização Mundial do Comércio só permite que a desoneração fiscal seja feita na Zona Franca de Manaus. Em qualquer outro estado não pode. E eu sou o relator agora da lei de informática, vai ser outra guerra. Quem é o relator sou eu. Foi aprovado na Câmara, botaram lá uns penduricalhos, e agora eles vão se ver comigo também, porque eles são contra a Zona Franca. A Bini trabalha 100% contra. O Estadão, 2 vezes seguidas, manchete, ontem e hoje, manchete sobre o lobby a favor da Zona Franca. Pelo contrário, o lobby é contra a Zona Franca. É o lobby da Bini, é o lobby da Eletro, é o lobby da Confederação Nacional da Indústria, você está me entendendo? Todos são contra. É a Faria de Lima, em São Paulo, que é uma brincadeira, Faria de Lima, né? A Faria de Lima, o Lula não pode dizer que uma pessoa é bonita porque o dólar sobe, sabe como é que é? É uma sensibilidade, é sensível demais. Eu digo sempre, olha, o filho que a gente acolhe no braço na hora que nasce do ventre da mãe, que a gente vai como pai e pega essa criança, ela é mais forte do que o mercado financeiro brasileiro, que qualquer coisinha o dólar vai para lá, volta. Sim. Porque é especulação. Sim. Quando o presidente diz, vamos baixar o juro, porque o Brasil paga uma fortuna, bilhões por ano de juro, de uma dívida interna que ele tem. Ele deve, ele emitiu papel, e esse papel, ele tem que pagar juros sobre isso. Quando você tira um ponto percentual da Selic, é um ponto percentual a menos que você deixa de pagar. Esse dinheiro vai sobrar para você investir em saúde, educação. Sim. Então, mas o mercado não está preocupado com o pobre, com a classe média. Ele está preocupado em especulação. Ele não gera um emprego, mas ganha dinheiro aplicando. É que nem offshore. O cara bota lá, fora do país, bilhões, não é milhões, não, é bi. Ganha e não paga absolutamente nada. O Haddad manda um projeto para gente, para taxar em 15% essas offshore, que era o Paulo Guedes que tinha dinheiro aplicado, bilhões lá, você está me entendendo? Não é milhões, aplicado. Aquele que não gostava da Zona Franca. Não suportava, chamava o concentrado aqui de xaropinho. Então veja bem, Anny, ele não conseguiu 15%, conseguiu 8%. Ótimo, mas nós estamos taxando rico, não é pobre. Sim. Tá certo? Sim. Então eles ficam loucos. E já que a gente está falando nisso... E eles mantêm ainda o controle de certos órgãos importantes de imprensa nacional que... Hoje, eles têm dinheiro para fazer fake news, eles têm dinheiro para pagar computador, eles têm dinheiro. Então, são coisas que passa despercebido porque ganha a narrativa mais bem feita na internet, a narrativa mais bem feita por alguém que quer fazer alguma coisa de mal contra você. Então, Anny, nós temos aí esse problema. Temos a sorte do Eduardo, que foi o relator da PEC, agora ser o relator das leis complementares. Nós não vamos permitir. Que era essa a segunda pergunta que eu ia entabular. Se tem condições de reverter... Não. Tem, até porque eu conversei com o presidente Lula há 2 semanas pessoalmente, tivemos batendo um papo e tal. A gente conversa sobre muita coisa. Aí, quando foi votada a reforma, eu liguei para ele. Ele disse, presidente, nós estamos tendo problema Aziz. Que ele não me chama de Omar, ele me chama de Aziz. Aziz, eu fui torneiro mecânico, rapaz. Eu fui mecânico. Eu fui trabalhador de chão de fábrica. Tu acha que eu vou prejudicar trabalhador, rapaz? Não vou fazer isso, eu não deixo, não vai perder emprego, não.
O que tem a Zona Franca vai manter a Zona Franca. Então, eu conversei ontem com o Arthur Lira, hoje de manhã cedo falei com ele novamente, eu tenho uma ótima relação. Quando foi votado na Câmara, só para você ter uma ideia, do jeito que foi votado na Câmara, foi feito no mesmo dia 3 relatórios diferentes. Não foi disponibilizado para nenhum dos 513 deputados. Os caras votaram sem saber o que estavam votando. Não houve Foi uma manobra do relator? Não, foi uma... Vamos votar. Porque ontem o Amon culpou, responsabilizou o relator por... o relator... E o presidente Lula? O relator é um conjunto, filha, porque ali você tem cada um puxando para o seu lado. Sim, eu falei isso numa rapidinha. O agronegócio puxou. Você vê uma coisa, um absurdo que foi, aumenta a desoneração de remédio de 0,21. Até o Viagra entrou nessa brincadeira, para você ter uma ideia. Quem é que são os grandes laboratórios brasileiros que fazem lobby? Sim. E só a desoneração dos medicamentos, ele aumenta em 0,21 a alíquota do IVA, que é de 26 e ponto tal. Se você tirar 0,21, é coisa para boa. Parece que não. Não é. É sim. É muita coisa. Então, a cesta básica, por exemplo. Como a gente não tem, no Brasil, em poucos países do mundo tem, tabela de preço, você nunca sabe, como consumidora, se eles estão desonerando ou não o arroz que você compra. Sim. Tá bom? Tu vai no local é um preço, tu vai no outro é um preço. Sim. É ou não é verdade? É verdade. Então não tem lá, você desonera em 17%, 18% o quilo do arroz. A cesta básica, por exemplo, é desonerada. E o presidente está querendo colocar carne agora, que é proteína. Só que tem que ter uma fórmula. Qual é a proteína? A proteína não é só carne. E qual é a parte do boi que é a proteína ali que você vai vender? A picanha, é a maminha. A presidente Lula está querendo desonerar também. Quer desonerar, mas quando eu digo para você que tem coisas que a lei ela é feita, mas não se aplica lá na frente, é porque não tem tabela de preço. Sim. Então você vai comprar arroz, agulha tipo 1, um exemplo. Eu não vou ao supermercado fazer compra, tá? Estou dando aqui um exemplo. Porque você vai, custa, não sei quanto custa o quilo do arroz. Não me pergunte que eu não vou saber. Eu também não. Tá? Então vamos lá. Vou ser bem honesto. Vamos dizer que custa 8 a 9 reais. Vamos dizer que custe R$8. Tá? Se você tira 18% de R$8, tá certo? Você está tirando quase R$1, ou quase R$2 de desoneração. Então custaria para você, como consumidor, 6 e pouco. Estou dando um exemplo. Sim, sim. Mas não chega, o dono do mercado, do supermercado, ele não faz isso. Sim. Ele coloca o preço que ele quiser. Ou pela tem cara que procurar, ou né? pela cara do freguês. Tá bom? Então tu vai chegar numa taberna no interior do Amazonas, de São Paulo, estou falando do interior do Amazonas, que lá nós temos a economia baseada em 4 coisas no interior do Amazonas. 4 coisas só. Tá bom? Vou te dizer o que é. É funcionário estadual, funcionário municipal, Bolsa Família e aposentadoria. Verdade. Não tem mais nada. Não tem mais. O que tem é a Zona Franca. Já trabalhei no interior. Não tem, é isso. Absurdo, porque não tem outro emprego. O avô que é o aposentado, chama neto ou neto. Meu filho, vai lá com o seu João, na taberna e manda ele mandar 1 quilo de arroz. Aí ele chega lá, seu João, o vovô pediu para me mandar 1 quilo de arroz. Ele sabe que ele vai anotar num papelzinho que o seu João está devendo 1 quilo de arroz, e no final do mês, quando ele receber a aposentadoria, ele vai lá e paga. Ele faz a mesma coisa na farmácia. É assim que funciona a economia. Sim. E aí você tem, fora isso, seguro defeso, você tem o BPS, você tem algumas outras questões. É economia mesmo, de produção, de geração de emprego, de indústria, de agro. Nós não podemos fazer, Anne. Não nos permite. Por que avançou muito o narcotráfico que você falou agora? Não está no interior só, não em Manaus. Hoje é comandado. Tá certo? Porque o Estado não ocupa espaço. Sim. Quando você não ocupa o espaço, onde vem alguém ocupa por você. Sim, eu costumo dizer aqui no radar, inclusive nos meus textos, que quando o Estado não age, a bandidagem toma conta. Não, eles agem da seguinte forma. Olha, a dona Maria perdeu o filho, não tem dinheiro para enterrar, ele vai lá e paga o caixão. Tá certo? A dona Maria vai lá e diz, olha, eu estou passando necessidade, ele dá um rancho. É assim. Isso porque se o Estado estiver presente,
É o assistencialismo sem dignidade. E né? muitos garotos desses hoje são traficantes de besteira, ganham 50, 100 reais por semana e estão alimentando a casa. Agora não, voltou no Brasil a crescer o emprego. Voltou. Sim. Voltou a correr dinheiro no país. Voltou, é uma realidade. Mas nós temos muito que trabalhar ainda para chegar naquilo que nós queremos. Isso está acontecendo aqui no Amazonas, principalmente porque as nossas fronteiras são totalmente desprotegidas, não são desprotegidas hoje. Isso é a vida toda. Sim. Que a gente vem falando sobre isso. Há décadas. Há décadas a gente vem falando sobre isso. E é um espaço que o governo brasileiro, quando eu digo governo, não estou falando só o governo do Estado. Eu estou falando governo federal, estadual e municipal. É um conjunto, é uma ação conjunta dos três poderes, dos três executivos, para que você possa ocupar esse espaço, fazendo a repressão, como era feito com o Ronda no Bairro, que eu tinha, correto? Sim. Que acabaram. O Ronda no Bairro fazia a repressão, ele ficava ali na prevenção. Sim. Tá certo? Quando você precisava da repressão, você ia com a força tática. E aí, o que eu fiz? Criei um programa para cuidar dos usuários de droga. Galera do Otávio. Não, isso foi como secretário de segurança eu fiz. Mas um projeto que eu admirava. E veja bem, aí eu fiz também uma clínica para dependentes químicos. Por quê? Porque você precisa cuidar. Não adianta você te prender só. Né? Você pega um garoto desse, que começa a usar droga, ele começa a furtar as coisas dentro de casa, da mãe. Ele vai e furta um relógio, ele furta um cordão, ele furta a televisão, dentro de casa. Quando não tem mais o que furtar, e a mãe não vai denunciar o filho. Esquece. Uma mãe não vai sair de casa e na delegacia diz, prenda meu filho. Não, aquele garoto é doente. Ele tem que ser tratado como doente. Por isso que eu sou contra a legalização das drogas. Literalmente contra. Não venha me dizer, não interessa é 10, é 20, é 30, é 40 gramas. Né? Porque você também cada soldado no Brasil, cada policial vai ter que andar com uma balança para mensurar as gramas que tem ali. Quantas gramas tem? Tem 42? Não, você não pode usar 42, só 40. Mas o senhor não acha que também tem que ter um jeito de controlar essa abordagem policial? Porque garotos que são encontrados com uma trouxinha de maconha leva porrada para todo lado e vai parar dentro de um presídio. Mas esse garoto precisa, não é bater nem nada, ele precisa ser tratado, o Estado tem que tratar. É obrigação do Estado tratá-lo. Ele é um doente. Mas não tem que existir uma lei, alguma coisa que diga que ele não é traficante. Mas já existe isso. Mas você não pode, veja bem. Até porque, muitas vezes, a interceptação que é feita é pela cara, filha. Tá? Se a pessoa é preta, já há um preconceito contra ele. Não dá pra gente estar fugindo e fazendo de conta que isso não existe no país. Sim. Tá certo? Eu fui jovem. Fui adolescente. A gente era imbecil. Eu era imbecil. A gente fazia brincadeira com preto, fazia piadinha sem graça, que para eles não sair da nossa turma, eles aceitavam e sofriam e a gente não sabia. Porque a gente era um verdadeiro idiota. Uma pessoa, por exemplo, eu sou de uma geração que na minha sala de aula tinha muita gente com pólio. Que graças a Deus, pela vacina, aqueles que são contra a vacina, nós tiramos, acabou a pólio. Deixava as crianças com deficiência, a mãe não vacinava porque não tinha vacina, tá certo? E a gente tirava, não só eu, como muitas crianças, que nós éramos crianças. A gente não tinha essa educação dentro de casa, não havia essa interpretação. Se brincava se a pessoa era obesa, se brincava se a pessoa era magra, se brincava se a pessoa tinha espinha no rosto. Assim como achavam brincadeira também, o ex-presidente perguntar se um cara de Black Power criava quantas baratas na cabeça. Sim. Não, é umas coisas que... Só que numa época bem agora. Agora existe mais um policiamento sobre essa questão, tá certo? E correto. Então dizer que, então hoje tem coisas que eu hoje não faria de jeito nenhum. Sim. Eu fui injusto com algumas pessoas no movimento estudantil, por exemplo. Eu fui muito injusto com um homem sério, o Zé Lindoso. Eu fui injusto com ele.
Eu fui muito injusto com um grande reitor que a Universidade do Amazonas teve, que foi o Otávio Mourão. Ah, o Mourão. Sim. Você está me entendendo? Tanto é que a Avenida das Torres, eu botei o nome do Zé Lindoso em homenagem a ele, porque ele era um homem sério, correto, e a gente, naquele afã de esquerda, de loucura, de movimento estudantil, quem não estava do nosso lado não prestava. E não é verdade. Sim. Não é verdade. O cara pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro. Não é porque não converge com as minhas ideias que ele não vale nada. E que nem que vai ser teu inimigo. Não, né? é meu inimigo, lógico. A gente é adversário de pensamento, não é pessoal. Eu não quero o mal daquela pessoa, eu não quero que sofra alguma coisa ela ou a família dela. Então isso daí não passa. E hoje você amadurece. O amadurecimento na vida da gente, todos nós amadurecemos. E a gente não amadurece na felicidade. A gente amadurece no sofrimento. Sim. É no sofrimento que a gente amadurece. E hoje eu me penitencio e tenho coragem de falar isso publicamente. Sabe por quê? Porque é um alerta para alguns imbecis que ainda fazem piadinha com preto, fazem piadinha com obeso, fazem piadinha com gay, fazem piadinha não sei o quê. Então eu hoje me penitencio e tenho, pela minha experiência, meu amadurecimento, alertar os mais jovens. Sim. Não faça isso, que um dia você vai se arrepender. Como eu me penitencio e me arrependo e tenho coragem de dizer para você, olha, eu fiz essas besteiras na minha vida e até hoje meu coração não admite que eu tenha feito isso, porque hoje eu não faria. É que nem aqui na redação eu converso com os mais jovens, com o pessoal, meus colegas de trabalho, né, que eu digo, não sou funcionário. Aqui a gente passa mais tempo aqui do que em casa, então já é família. Eu digo para eles que errar, por exemplo, eu vejo uma resistência dos jornalistas e principalmente dos não jornalistas, né, que tem blog, que tem mais de 100 blogs hoje em dia no Amazonas, de botar errata. Não é vergonhoso você dizer, poxa, eu escrevi isso, eu errei. Anne, sabe uma coisa que eu não gosto no jornalismo? É fonte. Não, eu não gosto, sabe? Sabe por quê? Porque isso é uma maldade que as pessoas fazem para tentar agredir alguém. Uma fonte diz que fulano fez isso. Mas quanto eles usam a fonte como uma justificativa para fazer um fake, né? Então, veja bem, isso não é legal. Porque eu, por exemplo, eu não te dou notícia em off. Não, pode botar meu nome, porque o que eu tiver que dizer, eu vou dizer para você. E digo isso em qualquer lugar. Eu digo isso para a Rede Globo, eu digo isso para Globo News, eu digo isso para o Estadão, para a Folha, para o UOL, para quem me procura. Senador, me dá uma informação, pode ser em off. Não, eu falei em off não, o que é? Não sei. É porque também eu não entro... Mas o senhor está numa posição que o senhor pode fazer isso. Mas, por exemplo, as minhas fontes dentro da prefeitura, as minhas fontes dentro do governo, as minhas fontes que são servidores públicos, eles vão ser perseguidos. Mas a fonte, Anne... Deixa eu dizer. Mas o senhor, parabéns por isso, por não falar como... Não, off não. Não, vai e diz. Off eu não vou falar para você, porque é o seguinte, olha só, a fonte, ela te dá uma informação, mas é obrigação do jornalista se aprofundar e pegar a prova. Checar, pegar a prova. Sim, tá certo? Por isso que aqui nada sai sem documento. Não, é a prova, porque isso faz papel do jornalismo, é isso, o papel do jornalismo investigativo, ele tem que ter um bizu para poder ir atrás. Sim, aí ele vai atrás. Não, mas o cara quando só bota o bizu, aí é ruim. Não, é isso que eu lhe disse, ele usa como justificativa a fonte para criar um fake. Uma fonte me falou isso. Aí é ruim. Tá, agora deixa eu... Olha, vamos lá, vamos tá maravilhoso, mas deixa eu continuar essa... Senão a tua entrevista não vai pro ar. Não vai pro ar, pois é. Gente, retorno ao governo. A Aninha tem costume assim de brincar aqui. Ontem me fizeram essa pergunta. Dizer que o senhor acorda, dorme, bababá, pensando em voltar em 2026 ao governo. Eu não acordo, eu acordo... Não, que o seu projeto maior seria voltar ao governo? Anne, deixa eu dizer uma coisa. Eu ganhei a eleição pro Senado, foi uma eleição muito difícil. Muito difícil. Sim, foi muito difícil. Muito difícil. Meus concorrentes, os meus não inimigos, adversários, Menezes era meu adversário, ele tinha o apoio do presidente na época, Bolsonaro. O ex-prefeito Arthur Vigílio Neto tinha sido senador da República, foi prefeito 2 vezes de Manaus, um concorrente, um adversário também com uma capacidade intelectual e de articulação muito grande.
Então eu tive adversários, eu ganhei a eleição, graças a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, a diferença que botaram de mim em Manaus foi muito grande. Foi muito grande. E no interior, e eu mantenho isso, por isso que eu faço... faz parte até de uma das minhas perguntas. O senhor teve em Manaus apenas 251 mil votos, foi isso? Eu nem sei quantos votos eu tive. Eu sei que ele teve... Menezes, 544 mil. Ele botou mais de quase 300 mil votos de diferença, tá certo? E lá no interior eu botei 360. Sim, o senhor só perdeu pro Luiz Castro em 2 municípios em pequenos. Vira. Em Vira e Apuí. Não, Apuí eu não perdi pro Luiz Castro, eu perdi pro Menezes. Ah, foi pro Menezes. Em Apuí eu tive 900 votos só. E o prefeito, essa semana mesmo, esteve comigo e eu ajudei a Apuí. Quer dizer, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu faço uma coisa, Anny, eu sou político. Esse negócio de dizer eu não sou político, eu não sou não sei o quê, papapá. Eu vejo os novos aí dando cada cabeçada, mano, que eu fico falando bem assim, que a gente que já tem um pouco de experiência não daria. Sim. Mas vamos lá. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém. Sim. Eu quero dizer o seguinte, eu faço política de manhã, de tarde e de noite. Eu sempre fiz política. Eu faço política desde o movimento estudantil. Eu sou político. Então, eu ouço, converso, articulo, converso, tenho paciência para isso. Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Eu não acordo 6h10, 6h20. É 6 horas, 10 para 6. Seja onde relógio biológico já acordo. Eu durmo pouco, tá certo? Até porque com 65 anos, quanto menos eu dormir, mais eu vou viver. Se eu dormir, eu não estou vivendo, eu estou dormindo. Não é? Deixar para o sono eterno, eu costumo dizer. Quando eu morrer, eu já vou dormir a vida toda. Então agora Então eu trabalho, atendo todo mundo. Não tem um município que eu não tenha aliados. Tem município que todos são meus aliados. 99% da liderança do interior são aliadas minhas. Tem município que tem 5 candidatos, os 5 são meus amigos. Os 5 vão lá comigo, tiram foto comigo. Diz que no interior não tem para ninguém. Não tem para ninguém. A minha relação política com essas pessoas não é de hoje, é de 30 anos. Sim. Você não conheceu eles ontem. Então, tem muita gente que você tem relação. Sim, mas aí o senhor quer voltar para o governo. Não. Veja bem, não é uma coisa... Eu hoje estou fazendo trabalho no Senado, que tem ajudado muito o Estado. Acho que uma das poucas bancadas do Brasil tem senadores como tem o Amazonas, vamos ser sinceros. Sim. Não, fiz uma rapidinha sobre isso. Uma força que vai para cima. Uma articulação. E você vê que a bancada, ela é uma bancada que eu tenho respeito por todos, você está me entendendo? A bancada tem 2 candidatos a prefeito. Né? Tem o Amon e o Alberto Neto. Mas, na hora de chegar, e se nós juntarmos ali, está todo mundo junto, conversando, você está me entendendo? Não há... Nem sempre, né? Porque o Silas votou contra. Uma decisão pessoal dele, que eu não vou entrar no mérito, isso aí Diz que o senhor ficou brabo com isso, não? Não, eu fiquei chateado, sim. Foi um grande equívoco do deputado Silas, ele não poderia ter votado contra, ele teria que ter votado contra o que foi aprovado lá na coisa. Não beneficia a Zona Junto com a bancada, né? Não beneficia. O Silas é meu amigo, falei com ele hoje de manhã pelo telefone, você está me entendendo? Ele sabe. Agora, se eu sou amigo do cara, eu tenho que falar a verdade, eu não posso passar a mão por cima. Peraí, não é assim. Também não sou pai dele. É uma das coisas que mais. uma das coisas que mais me chamam de grossa. Grossa, intempestiva e racista. Eu já levei tanto nome disso, porque quando eu tenho que falar, eu prefiro falar para a pessoa do que falar para mas isso aí já é passado, nós vamos agora tentar ajeitar no Senado. E com certeza absoluta a bancada vai estar unida para lutar lá na Câmara para manter. Aziz, vem para governo ou não vem para governo? Hoje não é uma coisa de dizer para você que eu tenho que matar um leão por dia para ser governador. Veja bem, eu fui governador e tentei, Anny Margarida. As pessoas podem não gostar de mim, pode ter divergência contra mim, pode achar que eu sou isso ou aquilo. Uma coisa que as pessoas não podem dizer é que eu sou preguiçoso, que eu não trabalhei. Sim. Tá certo? Anny, eu só fui governador 4 anos. 4 anos. 4, não foi 5, 6, 10. 4 anos. Eu fiz 30 mil casas e entreguei para o povo. Eu fiz o programa Viver Melhor para deficientes. Eu fiz 12 hospitais no interior, fiz o Delfim Aziz, fiz a UPA do Campos Sales, você está me entendendo? Botei o Dona Lindu para funcionar, porque eu recebi o Dona Lindu, ele não estava nem equipado, não tinha um funcionário contratado.
Eu terminei a ponte, só tinha metade, eu concluí a ponte em 4 anos. Fiz 3 estádios. Fiz a Arena, fiz o Carlos Amit, fiz a Colina. Fiz 17 novas delegacias em Manaus. 17! Eu dobrei o número de delegacias na cidade de Manaus. Isso eu estou falando na capital. Tudo isso que eu estou te falando é na capital. Fiz uma clínica para dependentes químicos lá no quilômetro 54. De tanto ouvir as mães. Eu chegava no local, como governador, aí tinha uma senhora que me pegava pelo braço, uma pessoa humilde, e dizia: governador, Omar, eu precisava falar contigo pessoalmente. Fala aqui no meu ouvido. Ela chegava com vergonha, inibida, porque tinha muita gente no entorno, todo mundo fica ali falando com você. Dizia: meu filho está usando droga, me ajuda, pelo amor de Deus. Tem um apelo maior do que o coração de uma mãe? Não, acho que não. Pra você ter uma ideia, quando a minha mãe era viva, e quem tem a mãe tem que preservar muito, a minha mãe era uma grande amiga, parceira, uma pessoa que todos nós amávamos ela. A minha mãe, ela não perdia uma novena de Nossa Senhora de Aparecida. Então era fácil para mim conversar com Deus, porque eu usava ela. Intermediária, não, né? Não, ela falava com a mãe de Deus. Verdade. Ela falava com a mãe de Jesus, aí é mais fácil. Coração de mãe é mole. O meu tá bom? Então veja bem. Quando Jesus não resolvia, ela ia e pedia para a mãe de Jesus, e a mãe de Jesus falava com Jesus, eu estou falando sério. Ela pedia para a mãe de Jesus. Não, mas eu tô rindo porque... É uma realidade. Minha mãe fazia a mesma coisa. Então é o seguinte, eu chegava brabo, não sei o quê, papapá, minha mãe chegava: Omar, tem que fazer isso. Acabava, tinha que fazer, era mãe, tá entendendo? E eu tenho certeza que Maria, quando chega com Jesus, tem que fazer isso, Jesus, ele faz. Faz. Você está brincando, mas não é, não. Sim. Então, aquela mãe que ora, sim, que reza, que pede, como a minha mãe pedia para Nossa Senhora, não tenha dúvida nenhuma que era atendida por Deus. Sim. Você está me entendendo? Você está conversando com uma pessoa. Se tem alguma pessoa que manda na gente, é a mãe da gente. Você está me entendendo? Manda mais do que o pai. Sim. Né? Então, quando uma mãe chega contigo e diz para ti no teu ouvido: me ajuda, que o meu filho está usando droga, eu não sei mais o que fazer. Foi aí que eu criei uma clínica para dependentes químicos. Eu ajudei muitas pessoas que eu encontro na rua e dizem assim: Omar, eu fui salvo na clínica que você construiu. Hoje está praticamente fechado. E, Anne, só quem tem um filho dependente químico sabe o que é isso. A gente lida aqui com as matérias, é uma coisa que a gente... Você não sabe o sofrimento que essa mãe tem. E eu disse na inauguração uma coisa que eu me lembro como se fosse hoje. Está gravado. Eu disse: eu não tenho certeza que eu não vou acalentar e diminuir o sofrimento de todos os corações das mães que sofrem com esse problema dentro de casa. Mas se eu conseguir amenizar o sofrimento de uma mãe, eu estou fazendo meu papel como governador. E espero que os outros façam o mesmo. Porque é na somatória que você vai ajudar. Hoje nós temos que ter centro de apoio psicossocial em toda a cidade de Manaus. CAPS. Sim. Você está me entendendo? Com psicólogo, assistente social, acompanhando isso. Não é caro. Eu fiz um CAPS em Parintins. Eu fiz um CAPS em Parintins e eu quero que você um dia vá no CAPS de Parintins. Pra você ver que beleza. Porque eu sempre pensei nessa área. Fazer obras grandes eu fiz a Avenida das Flores, deixei o dinheiro para fazer o anel viário, fiz a Arena da Amazônia, fiz 3 estádios, fiz delegacias, fiz hospitais, mas a maior obra que um ser humano, como gestor, como responsável, é servir as pessoas. É diferente. Eu não sei quem disse isso, foi Amazonino, né? Que ele ia além dos tijolos, né? Que mas todo o governante tinha que ir além dos tijolos, de pensar no ser humano. Né? O amazonino era um homem além do seu tempo. Deixa eu dizer uma coisa, o amazonino, ele visualizou, em 85, quando eu estive com ele em Parintins, o festival era feito num tablado lá, com umas bocas de ferro, nem som tinha. É sério. Meu Deus. Ele viu aquilo e disse: isso aqui é um negócio monumental. Em 86 ele se elege governador, eu estava do lado dele, já estava do lado dele.
Em 87, quando nós fomos no festival, que ainda no tablado, ele fez a pedra fundamental. Sim, tá certo? Do bombódromo, né? Aí, o bombódromo tinha o nome dele, Amazonino Mendes. Nós inauguramos em 87. Quando ele sai do governo, tiraram o nome dele do bombódromo. Eu volto para o governo e reformei aquele bombódromo que é hoje. E aquilo passava o ano todinho sem nada. Eu criei o liceu lá. Um liceu que forma crianças, jovens, adolescentes nas artes. E o nome do bombódromo voltou a ter o nome de Amazonino Mendes, quando eu era governador, em deferência à visão que o Amazonino tinha além do tempo dele. O Amazonino enxergou o Teatro Amazonas como uma fonte para que a gente pudesse formar caboclos, indígenas, artistas. Ele trouxe, quando cai a cortina de ferro, ele trouxe ucranianos, russos para cá, para ensinar, que eles tinham aquela vocação artística. Trouxe para cá, hospedou, arrumou uma casa para ensinar as pessoas que hoje estão ensinando outras pessoas. Minhas 2 filhas estudaram no Cláudio Santoro. Então, Cláudio Santoro, criação do Amazonino. Estudaram balé, estudaram... Amazonino Mendes, que trouxe esses professores de fora. O Amazonino vislumbrou uma coisa, que é a UEA. Sim. Tá certo? Que é a maior universidade multicamp, que o Eduardo ajudou muito, que eu vim depois e ajudei bastante, multicamp do Brasil. Nós estamos em todos os municípios. Eu construí núcleos da UEA no interior, que eu me gabo muito, porque eu sei que a educação foi que me ajudou. Eu fiz, a vida toda foi escola pública, eu nunca estudei em uma escola particular. Meu pai não tinha condições. O senhor estudou no estadual, não foi? Foi escola estadual, no Minhas 2 filhas estudaram lá, pois se formaram no ensino médio lá. E depois fui para a escola técnica, que tinha mini vestibular para você entrar. Sim. Escola técnica. Depois eu fiz vestibular para engenharia. Meu Deus, essa entrevista está dando mais de 1 hora e eu querendo aquilo, meu Deus. Passa a próxima, a questão da região. Passa para ele e o Bolsonaro, por favor. Isso. A gente, inimigo não, vamos chamar de adversário. Tá errado esse inimigo. Não, é meu adversário. É adversário. Não, eu tenho uma boa relação. Só tem ele hoje em dia como adversário político, como consegue transitar? Não, eu acho que... Veja bem, o Bolsonaro até me prestou... Eu tenho até que agradecer ao Bolsonaro, porque ele me investigou com a BIM. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Sim, inteligência. Tá? A ABIN, a nossa CIA, o FBI. Ele me investigou agora, saiu aí, vocês viram, ele me investigou e não achou nada. Então, tenho até que agradecer o Bolsonaro por ter me dado um salvo-conduto. Né? Mas ele é o único adversário político? Não tem, mas eu não diria adversário, porque é o seguinte, eu não costumo falar de ex. Eu acho que cada um tem seu momento. No processo político, se ele estiver disputando, a gente vai procurar dizer, olha, tu erraste nisso, tu erraste... Agora, você não vê mais, terminou a campanha, você não vê mais um discurso meu contra o Bolsonaro. Eu não estou aí, não entro nessas coisas, isso aí, se tem uma questão judicial, ele resolva na justiça, tá certo? Não sou eu falando, gritando, que vai melhorar ou piorar a vida dele. Então, ele é meu adversário. Tenho uma ótima relação com o Flávio. Aliás, o Bolsonaro me deve muito, que eu ganhei muita coisa na justiça contra ele. O Eduardo Bolsonaro chegou outro dia e disse, mas para de me processar. Eu falei, para de falar mal de mim. O Flávio, nós temos uma relação boa, muito boa, a gente vota muitas coisas junto, ele pede para mim votar algumas coisas com ele, eu voto, eu peço para ele votar algumas coisas. Incrível, né? Não, ele vai votar a favor da Zona Franca. O cara é político mesmo. Não, é político. Eu acho o Flávio, de todos os irmãos, a cabeça. Sim. Tá? Ele é a cabeça. O Eduardo Bolsonaro é muito mais aquele arrobo. Afoito, E o Carlos, ele é muito mais de ali na surdina trabalhar fazendo maldade. Ele que criou aquele... o gabinete do ódio. O gabinete foi criação dele, aquilo é a ideia dele. Sim. Mas é uma família, por exemplo, quando foi na CPI, que queriam convocar o Jair Renan e a ex-mulher do Bolsonaro, por isso que o Alessandro Vieira foi investigado, porque ele fez a proposta. Eu falei, não, família ninguém mexe. Sim. Aqui é política. Família não, filho, mulher, isso não, a gente não envolve em política. Anny, não existe isso. Aqui também a gente não... Sabe, a gente não gosta dessa questão. Esse negócio de falar filho... O que a gente recebe de dossiê nessa foto aí da vida dos outros?
uns 4 anos que eu não falava com o Arthur Virgílio. Aí eu perdi um grande amigo, que é o Arthurzinho, que era meu amigo pessoal. Era uma pessoa que era carinhosa, era bondosa, era educada. Sim. Ele nunca fez mal a ninguém, o Arthurzinho era uma pessoa do bem. Aí eu liguei pro Arthur e fui fazer uma visita pro Arthur Virgílio. Fui eu e o Egberto. Estou devendo isso a ele. Fui eu e o Egberto lá na casa dele, o Egberto está aqui comigo. Nós fomos lá, eu fui fazer uma visita. Disse, olha Arthur, eu acompanhei a tua luta. Eu sei o quanto você lutou para que seu filho tivesse uma qualidade de vida. Eu acompanhei isso porque eu convivi com todos. Como eu convivi com o Amazonino, convivi com o Gilberto Mestrinho há muito tempo. O Gilberto foi um grande professor. Ele me ensinou muito em política, muito. Então, fui lá com o Arthur, dar um abraço nele, que ninguém está preparado para enterrar um filho. Eu já enterrei uma filha, Anny, eu sei que ninguém está preparado para isso. Por pior que seja a situação, sim, ninguém está preparado. Fui lá me solidarizar e nós fomos adversários o outro dia. Ele foi candidato, eu fui candidato. Essa coisa, não, né? Mas não tem, acabou. O Menezes, por exemplo, você vai colocar daqui a pouco. O Menezes, quando saiu do PL, que praticamente foi expulso do PL, eu dei uma entrevista para um jornalista e disse, olha, isso não se faz. Eu sei muito bem da lealdade do Menezes ao Bolsonaro. Isso não se faz. O que eu acho que é injusto fazer isso. Eu sou adversário dele, não sou inimigo dele, o que ele pensa, eu penso diferente, mas isso não quer dizer que eu quero que ele morra, uma injustiça é uma injustiça. Ele me ligou e nós conversamos ao telefone. Eu falei, olha, Menezes, eu falei aquilo porque eu acho... Que é a sua opinião. Eu acho injusto. A gente discorda de muita coisa. Sim. Discorda de muita coisa. Agora, lealdade é uma coisa que não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Lealdade é lealdade. Sim. Tá certo? Aí não tem, o cara de esquerda é desleal, de direita, não. O cara que se é de direita é leal, se o cara é de centro pode ser leal. É questão de caráter. De direita e esquerda. Não é questão ideológica. Não é questão ideológica. Que muita gente está confundindo a eleição municipal com isso. Sim. Achando que a eleição municipal vai ser ideológica. Não. É empatia. É empatia. É o prefeito com o povo. É o candidato com o povo aqui. Não se preocupe que não vai ter essa questão, porque uma eleição em que um candidato a presidente pode influenciar é uma eleição para o Senado ou para a Câmara dos Deputados Federais. Sabe por quê? Porque o povo sabe que lá o cara vai ser aliado ou contra o presidente que ganhar. Você está me entendendo? Aí influencia. Mas para prefeito, para governador, esquece. Não tem nada a ver. Passa direto o PSD e passa para a fala do Marcelo Ramos na entrevista que me deu aqui como pré-candidato a prefeito de Manaus. Por favor. Não, aí tá sem áudio. Ele fez uma opção de apoiar a candidatura do Davi. Ele dizia que era... Vou trocar em miúdos. Ele dizia que era muito próximo do... Vai botar de novo? Então tá, vai. De apoiar a candidatura do Davi. É o seguinte, ele dizia que era muito próximo ao senhor politicamente. É meu amigo, Marcelo. Mas que o senhor teria feito uma opção de apoiar Davi Almeida para prefeito de Manaus. O PSD realmente vai caminhar com Deixa eu explicar com aqui. Davi Almeida? Peraí, mas e por que não, já que Marcelo Ramos é o candidato do Lula? Isso está meio complicado na minha cabeça. Não, veja bem. Quando nós nos aproximamos com o Davi, foi na eleição de 2022. Sim. Bom, o prefeito Davi me apoiou. Sim. O pessoal mais ligado a ele me apoiou. Sim. Isso é uma coisa. O Marcelo Ramos era candidato a deputado federal pelo PSD. Sim. Correto? Aí a gente se aproxima politicamente. Quando você apoia uma pessoa, você se aproxima politicamente. Sim. Às vésperas de terminar a filiação partidária, o Marcelo decide ser candidato. Isso agora, esse ano. O Marcelo decidiu ser candidato ano passado. Sim. Então, o Marcelo é meu amigo, meu irmão, um cara que eu recebo, falo com ele praticamente todos os dias, sabe do carinho que eu tenho por ele. É um cara super preparado, super preparado. Achei. A entrevista dele bombou. O Marcelo é muito preparado, certo? Não é uma opção minha
Até porque ele estava do meu lado naquele momento, que ia também, poderia estar, se ele não fosse candidato, ele estaria junto comigo ao lado do Davi. Mas a questão de apoiar o Davi ou não, isso aí nós estamos conversando. Então não é uma coisa que você está decidindo, vou apoiar, não. Nós temos muita conversa pela frente. Não só eu, como o Eduardo vai ter. Porque a questão, Anne, não é uma questão política só. Você tem uma questão política e você tem uma questão de assumir compromisso com a população de Manaus em relação a algumas coisas. Então, ajudar o prefeito Davi, ele me ajudou, mas eu ajudo muito Manaus. Ajudo bastante. Sim. Agora mesmo esse empréstimo da prefeitura, quem resolveu fui eu. Para ele. O presidente Lula, através da bancada, através de alguns parlamentares, tem botado bastante recurso em Manaus. Casa, obras importantes, o porto da cidade de Manaus, que vai custar em torno de 550, 600 milhões, novo porto, que já foi feita a primeira audiência pública, Anne. Você sabe que aquilo lá é desumano da forma como as pessoas têm que entrar ali no negócio, que nós temos quase 1 milhão de passageiros mês, em que um deficiente tem que ser carregado numa rampa. Tá certo? Quando eu era moleque, a gente brincava naquela rampa lá na Rua dos Balés, quando eu morava lá. Quando o rio enchia, a gente ficava brincando lá e caía na água. O rio não era tão poluído naquela época, certamente. A gente brincava, pescava ali, nadava. Ia zagaiar bodó. A gente comprava zagaia na Casa Dragão, que era ali na Rua dos Balés, e de noite ia focar para zagaiar bodó e zagaiar tucunaré. Ficava cheio e ficava debaixo daquelas palafitas que tinham ali. Então, na minha infância foi ali, no Monte Cristo, jogando bola. Então, tô dizendo... Mas ali é só uma empresa ganhando dinheiro, né? Não, ali é um pessoal que aluga uma balsa. O caboclo paga ali pra uma tudo. Balsa, paga pra entrar, paga pra sair, paga... Não, isso aí tu tá falando do porto. O porto de Manaus. Não, eu tô falando ali da Manaus Moderna. Vai ser feito uma... Ali que vai ser feito um porto novo. Não sabia disso. Para passageiros de recreio que tem que ir pro interior, Anne. Se você for embarcar lá hoje, você vai ter que andar numa prancha para embarcar Sim. Tá certo? Já fui ali na Manaus. Então, aliás, tem até, se você pudesse depois pedir, a apresentação do projeto que foi feito na audiência pública. O projeto é lindo. Vou. Dá uma olhada depois para vocês. Faz uma matéria que é importante. Então isso aí já está em andamento, já teve Era bom aproveitar e dar um jeito do porto de Manaus também, né? Porque aquilo ali... Ali é um porto privado. Se tirou carga e descarga, porque os terminais é que tomaram conta. Então tu tem 2, 3 terminais aí que toda a carga de navio é por eles. Então o porto de passageiro é totalmente diferente. E ali a carga que vai para o interior é a carga do comércio, o arroz, o feijão, a água, não sei o que você vê o pessoal carregando na cabeça ali, embarcando. Vai dentro da embarcação, vai o passageiro e vai também as cargas, para o comércio do interior. Mercadoria. Mercadoria. Que é o único meio de transporte, nós não temos estrada. Sim. Então não tem outro meio de transporte. O meio de transporte que nós temos é a navegação. O avião custa muito caro. Uma passagem para Parintins agora estava o dobro do preço da passagem para Miami. A gente reclamou, fez matéria reclamando. Mas não adianta. Vai falar para o deserto. Você fala para o deserto. Porque isso é um monopólio. É monopólio. Sim. Tá certo? Então, a gente está querendo agora abrir para empresas estrangeiras entrarem no Brasil. Tá certo? Para ver competitividade. Esquece, enquanto tiver monopólio, filho, o cara bota o preço que você quiser, amiga. Exatamente. Você tá me entendendo? Eu nem vou entrar numa outra questão aqui. Não adianta. Que é da gasolina aqui em Manaus, porque... Não é no Manaus, não. Não, e pior que está acontecendo em São Paulo, que o narcotráfico comprou mais de 1.000 postos de gasolina em estação para lavar dinheiro. Você tá me entendendo? E isso não foi feito desse governo, foi feito do governo passado. Sim, venderam a refinaria de Manaus, quem vendeu? O governo passado. Porque o governo passado, o governo Mas federal... a refinaria de Manaus tem um problema, Anne, que eu queria te explicar aqui. Sim, mas aí a refinaria é da Atem. Os postos de gasolina, 70% dos postos de gasolina de Manaus é da Atem. A distribuidora é da Atem. Isso é monopólio, isso é cartel. Também agora a Atem pode, né? Não, veja bem. E quem acreditava nessa política de... Tem muita corrupção em empresa estatal. Aí o que tu faz? Acaba com a empresa estatal. Tu vende pro empresário que só quer saber de lucro. Essa era a política do governo Bolsonaro. Porque a empresa, a refinaria, ela foi vendida
a razão que eles disseram naquele momento. Ah, pois é, A razão que eles deram naquele momento é o seguinte, que era uma refinaria. Ela refina apenas 0,4% do refino do Brasil todo, quer dizer, menos de 1%. Sim. Menos de 0,5%. E era uma que era bancada pela Petrobras. A Petrobras é que bancava o prejuízo. Então, se uma empresa que tem acionistas, como a Petrobras tem, Sim. tá certo? Reúne o conselho e diz, olha, nós não queremos mais esse copo, porque esse copo já não serve mais pra gente. Foi tipo, você lembra quando aquela empresa francesa veio pra cá e comprou Sim, a Água de Manaus. Sabe por que ela saiu daqui? Porque o conselho, porque era um fundo previdenciário que comprou. Quando o conselho se reuniu e viu que aqui não tinha jeito, porque tinha um problema grande de perda, saía uma quantidade, naquela época nós tínhamos aqui 6,5 metros cúbicos por segundo de água que era tratada. Tá? Depois a gente fez o programa e resolveu o problema de água. Tanto é que em Campanha não se fala mais do problema. E quem resolveu esse problema foi Eduardo Braga e Omar Aziz. Não se, lembra que todo mundo na campanha mostrava o cara carregando água, não sei o que. Isso foi todas as campanhas que você lembra. Lembro. Tá certo? E aí quem resolveu o problema de água na Zona Leste e na Zona Norte tem dois nomes aí, Omar e Eduardo. Tem que dar razão às coisas, tá certo? O programa que resolveu. Então, só o programa hoje é 2,5 metros cúbicos por segundo. É 2.500 litros, 1.000 litros de água tratada por segundo. Por segundo! Então você tem hoje água. E o que acontece? Quando sai do tratamento para chegar na residência, aí o furto, a perda e tal, aí a empresa francesa disse, não dá para me ficar aqui não. Vendeu por R$1. Vendeu por R$1. Sim. Era preferível ela perder o dinheiro todo que ela tinha investido do que continuar perdendo dinheiro aqui. Aí tem a mesma coisa. Pega uma coisa deficitária e compra. Aí tem. Aí veja bem, a mesma coisa é a Amazonas Energia. O nosso problema de falta de energia em Manaus, que todo mundo reclama, falta toda hora, tá bom? Tem dia de domingo. Tá, não, domingo passa o dia todo, a tarde toda, na hora que tá assistindo o jogo de futebol, vai embora a energia. O problema não é geração de energia, a geração nós temos em quantidade. Antigamente nós não tínhamos geração. Sim. Hoje nós temos termoelétrica a gás, nós temos termoelétrica a óleo e nós temos o leão que chega aqui, Sim. correto? Então não é falta de geração. Qual é o problema? É distribuição. Sim. A rede de distribuição em Manaus está obsoleta. Não houve investimento. A Aninha já falou isso, sucateamento. Então, se você não fizer um investimento de 3, 4 bilhões em Manaus, você vai ter problema. Mas a Amazonas Energia não vai fazer isso. Não vai fazer. Mas não vai fazer. E outra coisa, tu sabe qual é a perda dele? Chega a quase 60%. Entre furto, entre gato, entre isso, entre aquilo, e entre pessoas que têm dinheiro e faz gato. Sim, mas aí para você controlar isso, você também tem que fazer um investimento. Não, você tem que fazer um investimento e prestar um bom serviço. Um bom serviço. Sim. Aí eu só. Aí você tem que. E não é uma questão de você ir lá cortar. Isso aí é você ir na polícia e denunciar. Se você está furtando alguma coisa, isso é coisa de polícia, não é coisa de empresário que está correndo atrás. Ah, não, manda o cara subir lá no poste e cortar a tua energia. Não. Sim. Chama a polícia. Não, até isso eu seria a favor. Mas aí não dá para você prestar um péssimo serviço para quem paga energia. Por exemplo, aqui o radar é mais de R$2.000 de energia por mês. Minha casa, 1.200, dá mais 1.100. Entendeu? Mas por quê? Porque a energia do Amazonas é uma das energias mais caras do Brasil. Os equipamentos deles são horrorosos. A gente ouve um estrondo bom, foi embora a energia, porque mas você tinha que mudar muita coisa. Por isso que eu estou dizendo, tem que fazer investimento para isso. Gente, vamos passar direto para rapidinho, porque essa eu não sei mais nem quantas horas nós já estamos aqui. Olha, mas a conversa foi muito boa. Vou lhe chamar mais, hein? Vou logo dizendo. E o Eduardo ficou, porque disse que não está em Manaus, né? Ficou de vir agora no final de julho. Ele disse que assim que chegar ele me avisa para vir aqui também, que é bom conversar com vocês. A gente aprende um monte de coisa. Vamos para as rapidinhas. O Eduardo, eu e ele, nós vamos sentar muito em cima dessa lei complementar e até resolver. Sim, tenho certeza. Como é que eu disse a rapidinha? Que o senador da vida vai cuidar da vida da Zona Franca de Manaus.
Deixa eu lhe falar uma coisa. As rapidinhas é o seguinte, eu faço uns vídeos chamados Rapidinha com a Aninha. E eu incuti essa ideia aqui nas entrevistas. Quem fazia isso era... Eu não lembro se alguém Várias fazia. pessoas faziam isso antigamente. Aquela loura que fazia... Eu só conheço a Como era o Marília nome? Gabriela. Marília Gabriela fazia. Que ela fazia... Agora aqui é o seguinte, em até uma frase... Até uma o senhor frase é difícil. Não, aí tem que ter um dicionário, filho. Mas o mais rápido que o senhor conseguir, Pois certo? O senhor vai definir as imagens que a gente... A primeira imagem é essa, do governador do estado, o Wilson Lima. O Wilson Lima, ele é uma pessoa que quer acertar. Agora, o erro que o Wilson Lima cometeu foi depois da eleição. Da reeleição dele. Eu tive uma conversa com o Wilson Lima depois da reeleição e disse: rapaz, você tem que sentar e ver caso a caso os contratos que o Estado tem e revisar tudo. Sim. Tá certo? Ou você faz um enxugamento da máquina, ou você não vai governar. Você não vai ter dinheiro para fazer obras importantes. Então isso tem dificultado muito a vida do Wilson. Por quê? E a gente torce para dar certo. Eu não torço para ele dar errado. Ele não é meu concorrente em nada. Então eu não estou aqui dizendo, o Wilson é concorrente meu, não é. Se ele for candidato ao Senado, eu não sou candidato ao Senado na próxima eleição. Então não tem porquê aqui estar denegrindo a imagem dele ou de ninguém. Não estou vendo ele como adversário. O Wilson tinha que ter sentado logo depois que ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição em outubro, em novembro ele tinha que ter montado uma equipe e ter visto contrato a contrato, na área de saúde, na área de educação, em todas as áreas. O custeio do Estado está muito acima. Só para você ter uma ideia, o custeio do Delfim Aziz hoje é mais de 25 milhões por mês. Você multiplica 25, 26 milhões por 12. Quer dizer, eu não estou dizendo... Nós já levantamos esse número, deu mais de 1 bilhão no ano passado. Não, eu não estou dizendo que o do dinheiro... ano passado até maio, eu lembrei. Eu não estou dizendo que o dinheiro que está sendo ali está sendo desviado. Eu estou dizendo para você que o custeio hoje do Estado é muito alto. Porque nós temos a urgência e emergência do Estado do Amazonas, é uma das melhores do Brasil. A entrada do sistema. O grande problema na saúde é resolutividade. Porque você sofre um acidente, quebra uma perna ou quebra um braço, você vai para o 28 de agosto, você vai para o João Lúcio, depois, para fazer uma cirurgia reparadora, aí você não consegue fazer. Não consegue. Tá O CISREG é a fila da morte. Isso, o CISREG é a filha da morte. Da morte e do aleijão, que tem de gente sequelada. Então, e o que você... Isso foi... Eu acho que o resto, ele é um cara que é o tempo todo tem respeito por todos nós, nos trata com muito respeito, eu tenho respeito por ele como governador e tenho respeito pelos ex-governadores também. Eu não estou aqui, eu acho que se a pessoa chegou ao governo, ele teve seus méritos para chegar e eu tenho que respeitar, né? Eu admiro muito os Estados Unidos, porque eles fazem deferência aos ex-presidentes, independente se ele fez um bom mandato ou não, mas o pessoal respeita muito. E no Brasil nós temos uma cultura de tentar denigrir e acabar com a vida das pessoas após ela sair do poder. Então isso não vem de mim. Mas eu torço para que ele dê certo. Próximo, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula é um gigante. É um cara que tem uma experiência. O Lula, ele não faz as coisas porque ouviu dizer, ele faz porque ele passou. Ele não tinha casa para morar, ele criou Minha Casa Minha Vida. Sim. Ele passava fome, ele criou condições, ele fez o Bolsa Família. Então o Lula sabe, ele sabe o sentimento das pessoas mais humildes, o que as pessoas passam, porque ele via a mãe dele passar, ele via os irmãos passar. Ele mesmo sabe muito bem que ele perdeu um filho no momento que ia nascer, a mulher dele perdeu o filho por falta de assistência médica. O Lula é um homem de um coração enorme, inteligentíssimo e carismático. Ele chega, ele pega e bota a mão debaixo do teu braço, ele te beija no rosto, você está me entendendo? Ele é muito... Eu sou amigo eu me tornei amigo do presidente Lula depois que ele saiu da presidência. Até então ele nunca tinha falado comigo. Eu era vice-governador e não tinha nenhuma relação. Até pelo contrário, ele apoiou o Alfredo em 2010 contra mim. Ele e a Dilma. E eu ganhei a eleição. Eu me tornei amigo dele depois que ele era ex-presidente. E depois ele passou pelo que passou, hoje está aí, torcendo muito para o governo dele dar certo, espero que dê certo, e confio muito na palavra dele, que ele vai ajudar a gente agora nas leis complementares, vai ajudar muito o Estado do Amazonas, independente de qualquer coisa.
Próximo. Bolsonaro. Adversário forte, corajoso. Ele foi um adversário de peso. Foi meu adversário pessoal, até porque ele apoiou um adversário meu político aqui. E mostrou que tem uma força muito grande. Agora, política é muito sazonal, é passageira. E a eleição municipal não passa pelo Bolsonaro e nem pelo Lula, pode ter certeza disso. Próximo. Eduardo Braga. Ó, grande governador. Eu fui vice-governador dele duas vezes. É um homem trabalhador, uma pessoa que ele se aprofunda. Ele não conhece um tema e você dá para ele, ele vai atrás, pesquisa, sim, estuda, você está me entendendo? Muito inteligente. E hoje a gente tem uma relação muito próxima, porque nós dois juntos, com a força que a gente tem política dentro do Senado Federal, a gente ajuda muito mais junto do que separado. Sim. Mas foi um grande governador, fez grandes obras no estado do Amazonas e ainda tem muito a contribuir com o estado. Próximo. Agora vem os pré-candidatos a prefeito. Roberto Cidade é um jovem político, teve uma votação espetacular para deputado estadual. Sim. Tenho um carinho muito grande por ele tem um respeito muito grande por mim. Torço muito pelo sucesso político dele, eu não estou dizendo eleição municipal, sim, só. E sucesso na vida. Como ele, como eu, como todos nós, a gente ganha e perde a eleição, filha. Não tem jeito, eu já ganhei e já perdi a eleição. Então, espero que ele faça uma campanha com propostas, altiva e que leve conhecimento à população e que no processo político, cada processo político é diferente, que ele tenha sucesso na vida política dele. Alberto Neto. Bem, o Alberto não é meu adversário, é meu amigo, mas pensa totalmente diferente de mim. Tenho muito carinho por ele. É bom saber conviver com as pessoas diferentes. Ele é um cara educado, tem um respeito muito grande por mim. Temos divergências políticas, ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Mas, agora, na questão da Zona Franca, muito presente, me ajudando bastante. Ele votou junto. Votou junto com a bancada. E eu espero que ele também continue trilhando essa parte e ajudando a população do estado do Amazonas, ou como deputado, ou como prefeito, ou como qualquer coisa, mas continue ajudando. Próximo, Marcelo Ramos. Meu amigo pessoal, um cara inteligente, competente, também conhecedor, vem da base estudantil, sabe as dificuldades, perdeu o pai muito cedo, criado pela mãe que é professora, sabe das dificuldades que se formou, é um advogado e um profissional competente. Eu torço muito que ele tenha sucesso também na vida dele. Torço pelo Marcelo, eu gosto muito do Marcelo, mas política é política, eu estou dizendo para você. Então ele é o cara que vai na minha casa a hora que quiser e sempre será muito bem recebido por mim. Próximo. Pré-candidato Ilka Barreto. Esse é meu adversário político também, eu não tenho uma relação próxima dele, mas também não desejo mal, que Deus possa abençoá-lo nessa caminhada. Próximo, Maria do Carmo. Ela é uma empresária, né? Uma empresária que visa ganhar dinheiro, porque ela não dá educação de graça para ninguém, né? Meu Deus. O próximo, Amon. Esse eu vi nascer. Eu sou amigo da mãe dele há muito tempo, do avô dele. O Chalub, a gente jogava bola lá na Quintino Bocaiúva. Ele trabalhava no escritório. Tinha um escritório que tinha o Paivinha, Félix Valois e Simonete. Presta atenção, olha só, ele era office boy lá, ele trabalhava lá. Jesus, ele era office boy. Office boy que a gente diz, ele trabalhava no escritório, né? O Chalub. Chalub era. Nossa. Aí depois ele fez direito, se formou, né? Advogado criminalista. Meu amigo de muitos anos, mas muito tempo. Não é de hoje não, vai décadas disso, da década de 70, para você ter uma ideia. Então, a gente é da Copa de 70. Tá bom? Então, lógico, a gente era jovem, frequentava o Shake Club naquela época. Você tem uma ideia. Meu Deus! Então, Chalubão tá aí. Agora, esse garoto, ele é muito inteligente. É um menino inteligente, bom coração, né?
Lógico que é novo ainda, então, na idade dele, a gente vai amadurecer, mas tem um carinho muito grande por ele, até porque conheço ele desde criança. Então, eu sei, a Elzinha, que é a mãe dele, hoje o Mário, que está casado com a Elzinha, ele é um garoto sensacional. Eu gosto muito, mas muito, muito, muito dele. Tenho muito carinho por ele. E ele tem uma vida muito longa ainda. Eu disse para ele, meu filho, tu está começando. Tu vai ter percalços. Tu vai cair, vai levantar. A vida na política não é só alegria. Tem muita tristeza, tem muita coisa que vai acontecer com você. Mas ele tem 21 anos. Vai fazer 22, parece. Não, tem 23 anos. 23. Mas é um moleque inteligente, muito inteligente. Ele tem uma facilidade de comunicação nas redes sociais muito boa. E é ele. Não é ele. Você está me entendendo? Teve uma votação esplendorosa para deputado federal. 288 mil votos. Então, não é uma pessoa que você possa menosprezar o potencial de um moleque, de um garoto. Ainda garoto. Essa é a forma de falar. É uma forma de falar, não é? Deus o livre. Ele é deputado federal, um bom deputado federal, luta pelo estado do Amazonas, briga muito pelo estado do Amazonas, do jeito dele. Torço muito que ele tenha sucesso ao longo da vida, ainda que ele tem muito grande. Torço mesmo, porque ele é um bom garoto. E a última imagem é do David. O Davi Almeida foi deputado pelo meu partido. Tá certo? Sim. Ele foi líder do PSD na Assembleia e agora na eleição para Senado ele me ajudou. Sou muito grato por isso. Tenho ajudado muito a prefeitura. Ele sabe disso. Nós estamos conversando. A convenção deve ser no início de agosto. Até lá tem muita água para rolar. Mas Manaus, só para você ter uma ideia, para quem está nos ouvindo, Manaus é uma cidade de 11 mil quilômetros quadrados, é o dobro da cidade de Brasília. Brasília tem 5.500 quilômetros quadrados, Manaus tem 11 mil quilômetros quadrados. Manaus é uma cidade cheia de problemas. Brasília tem os recursos que Manaus nunca vai ter na vida. O orçamento de Brasília é 40 bi. Só para você ter uma ideia, o dobro é um pouco mais do que o Amazonas todo. Uma cidade de 5 mil quilômetros quadrados tem um orçamento de mais de 40 bi. Só o fundo constitucional que eu aprovei no arcabouço fiscal, que tinham tirado Brasília do arcabouço, e eles até me deram um título de cidadão por causa disso, dá quase 20 bilhões ano. Entendendo? Então tu chega em Brasília e diz, olha, aqui Brasília toda bonitinha, Manaus não. Mas olha a diferença do tamanho de Brasília. E tu vai, você vai em bairros, em Brasília, que nem asfalto tem, nem água tem ainda. Que é naquelas áreas, as cidades satélites. Você está me entendendo? Que é Brasília. Está dentro de Brasília. Então, é lógico que lá você tem que ter dinheiro, eles pagam, o governo federal paga o dinheiro da segurança, da saúde, e a segurança serviu no dia 8 de janeiro, que não serviu para nada. Então, verdade. Então, veja bem, essas coisas todas, não é fácil ser prefeito de Manaus, não é fácil para ninguém. É uma atividade que a pessoa tem que se empenhar muito, tem que ter muito conhecimento. E, da mesma forma, como eu disse dos outros, é meu amigo Davi. Você viu que eu não falei de ninguém, que todos são amigos meus. Tem uma boa relação comigo. O que eu vou falar? Que o senhor transita em todas as pessoas. O que eu digo para você, eu sempre estou aberto a conversar, Anny. Você está me entendendo? Quando um não quer, dois não brigam. Minha mãe dizia isso. Você está me entendendo? Então, a briga, depois de uma certa idade, é para gente burra. Burra é que briga. Inteligente quer viver em paz. Você está me entendendo? Eu cheguei numa idade que eu quero ter paz e servir. Você ter paz e servir é a melhor coisa do mundo. Porque essa altura do campeonato, você tem limitações para muitas coisas, mas você não tem limitação para servir. Você podendo servir, você tem que servir, você está me entendendo? Você tem o político hoje,
ele não tem o direito de ir para um lugar, para não sei o quê. As pessoas às vezes usam pejorativamente a tua imagem, não sei o quê e tal. Você tem que ficar reservado dentro da sua casa, atendendo dentro da sua casa. Não, tem direito de ir para qualquer lugar, a não ser com dinheiro de empresário que está fretando, que tem contratos com a prefeitura, aí não tem. Não, eu não sei, é você que está dizendo. Mas eu quero te agradecer. Eu que quero. A gente chegou no final e eu quero te agradecer. Eu não sei se a entrevista vai ser boa para os teus telespectadores, teus vai ouvintes, ser ótima. Mas é o que eu penso e a gente chega num momento da vida que a gente não precisa estar fazendo meia verdade. Eu vou falar a verdade. As pessoas não vão deixar de gostar de mim, ou mais ou menos, ou não vão deixar de não gostar de mim, porque eu tenho uma opinião sobre uma coisa. Sim. Você está entendendo? Eu acho que a opinião todos nós temos, seja Sim. quem for. Né? O cristão tem uma opinião, o judeu tem uma opinião, o muçulmano tem uma opinião. Sim. Tu tem coisa mais burra do que essa briga entre judeus e árabes? Não tem? Para mim, não. Os dois vêm de Abrão. Eu sou filho de palestino. Sim. Né? É Isaac e Ismael. Ismael primogênito e Isaac nasce depois. Sim. E de lá para cá é uma guerra que já matou milhões de pessoas. E principalmente as Tá crianças, as mulheres. Não, então veja bem, é uma guerra burra. É uma guerra burra. Então nós temos ainda que trabalhar muito e fazer aquilo que eu espero que eu esteja representando o meu estado com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que moram no nosso estado. Eu agradeço, viu? Eu sei que o senhor deve estar numa correria danada, mesmo... Vocês estão em recesso, né? Começou ontem o recesso. Começou ontem. Mesmo em recesso. Tanto é que eu marquei... Eu sei que parar de fazer política não para... Por isso que eu marquei. Você queria fazer antes, eu falei, não tenho condições. Mas ontem começou o recesso. E eu desejo boa sorte, a gente vai estar aqui. Eu desejo toda a sorte do mundo para você também. Para você conhecer a sua filha hoje, muito, muito amorosa a sua filha. Tá certo? São... e educadíssima. Sim. Tá certo? Eu tive a sorte... Não, e ela me deu o nome dela. Marusca. Marusca. Aí eu disse, mas Marusca da onde? Ela disse, Marusca é Maria em polonês. É porque eu tinha feito uma promessa. Que você viu um filme, alguma coisa e... Não, foi um texto que eu vi do João Paulo II. É porque eu tinha feito uma promessa, né? Eu sou cristã, sou católica. Eu também sou católico, sou cristão. Pois é. Aí eu tinha feito uma promessa porque da gravidez dela foi muito difícil. Muito difícil para mim. Eu desmaiava, tinha que ter muito cuidado. Foi uma gravidez de risco. Pois eu conheci a Marusca. Aí eu falei, mas eu não quis depois botar Maria. Eu digo, meu Deus, é um nome que todo mundo não, tem. Não, ela disse Marusca, eu falei, mas é um nome bem diferente. Marusca, da onde vem esse nome? Aí ela me explicou. Eu não sei se eu tive sorte, competência, as duas coisas. Sabe, né, que eu sou mãe solo das duas, da Marusca e da Raíza, tanto de uma quanto de outra. E ela entrou na Universidade Federal com 16 anos. Ela passou para direito com 16 anos. Eu formei meu filho agora com 22 anos. Eu vou dizer uma coisa, eu já tive muita alegria na vida. Eu já tive muita alegria na vida, mas essa é incomparável. Eu acho que você, como pai e como mãe, tem duas alegrias com o filho durante uma vida toda. Sim. Quando ele nasce e quando ele forma. Sim. Porque o resto é só problema também, tá? Poxa, olha, gente, a gente vai terminando aqui, ficou super longa, mas eu acho que vocês vão amar a entrevista, entendeu? Porque foi muito leve, né? Porque política é uma coisa pesada de se tratar, incentivos fiscais, essa coisa de economia também, mas foi muito leve. Eu tô vendo que o Marazinho está muito zen, viu? Não mesmo daquele que eu trabalhei na campanha dele. Eu também manjaro. Tchau, gente. E se o senhor ainda quiser falar alguma coisa aqui. Não, só agradecer e agradecer muito a Deus por me dar a oportunidade de representar o estado do Amazonas novamente. Muito obrigado a Deus e ao povo do meu estado. Tchau, gente. Até, eu acho, semana que vem, Alberto Neto será o próximo entrevistado entre os pré-candidatos a prefeito de Manaus.